A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Denis Fernandes. É com muita alegria que eu faço esses vídeos e eu quero pedir para você que não é inscrito se inscrever, ative lá o sininho para receber os novos vídeos do canal Evangelho Autêntico e, se possível for, compartilhe esses vídeos como uma forma de evangelização. E nesse vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre os meios de informações que as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens e muitas pessoas estão recebendo e o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Nós vamos falar um pouco também sobre verdade subjetiva, sobre alguns conceitos que nos nossos dias atuais, algumas ideias que nos nossos dias atuais não condiz com a palavra de Deus. O texto que eu vou fazer menção se encontra em Deuteronômio, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 18, que diz: Por onde pôs estas minhas palavras no vosso coração? Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai aos vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos, na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar aos vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Quando nós lemos a Torá, o Pentateuco, nós vamos ver Deus, ensinando Moisés como Moisés lidar com a situação da nação de Israel. Vamos ver Deus dando a Moisés as leis, ensinando Moisés acerca das suas ordenanças. E Moisés passa isso para o povo. Uma das coisas que Deus se preocupa muito com a nação de Israel é a questão do ensinamento logo precoce. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto que refere às responsabilidades dos pais, para que os pais ensinassem os seus filhos, desde muito novinho, acerca das ordenanças, acerca das leis, acerca das tradições da nação, daquilo que regia a nação, da doutrina, de tudo aquilo que Deus tinha revelado a Moisés. E o texto que nós lemos, está dizendo que ensine o teu filho, ensina ele andando, ensina no caminho, se ele estiver sentado, você ensina ele, e por onde for você ensina ele, e escreve, coloca nos umbrais da porta. Ou seja, Deus está dizendo: vocês, pais, são encarregados de trazer aos seus filhos os ensinamentos de Deus. Uma das coisas que nós percebemos hoje é que as nossas escolas bíblicas estão cada vez com menos pessoas. Cada vez mais difícil trabalhar com o ensinamento bíblico. Não muitos anos atrás, as escolas bíblicas eram cheias de alunos. Os cultos de ensinos, algumas denominações, culto de doutrina, eram cultos oficiais da igreja, onde todos deveriam participar, principalmente os obreiros. E depois vem essa era, essa novidade, campanhas, show gospel, congressos de todos os tipos, e acabou que perdeu um pouco esse foco do ensinamento das Escrituras Sagradas. Uma coisa também que nós precisamos ficar muito atento é que os nossos pais tinham alguns princípios, por exemplo, como fazer o culto no lar, ler uma palavra antes do almoço, fazer aconselhamento para os filhos ainda criança, ensinar as crianças a ler em Bíblia, ensinar as crianças a decorar versículos. E essas coisas, ela vem se perdendo. Hoje nós pegamos aí adolescentes, não generalizando, de 12, 13 anos, filhos de crente que estão na igreja,
e muitos deles não sabem um versículo de cor. A maioria dos lares, das casas dos cristãos, não existem mais leitura bíblica. Os pais não ensinam mais os filhos. E é algo tão pavoroso nos nossos dias, porque quando nós negligenciamos a palavra de Deus aos nossos filhos, quando nós deixamos de ensinar a criança no caminho que ela deve andar, como diz Provérbios 22 e verso 6, nós estamos deixando e negligenciando a própria palavra de Deus. Nós precisamos entender que se nós não educarmos os nossos filhos e que se nós não nos educarmos acerca das Escrituras, da palavra de Deus, outras informações virão no lugar a qual a palavra de Deus deveria estar. Hoje nós falamos da era do hiperconsumismo, da verdade subjetiva, onde não existe mais a verdade absoluta. Essa é a ideia que está solta no nosso mundo. Eles estão tentando quebrar a verdade absoluta, que é a palavra de Deus, dizendo que possa ser que seja a verdade absoluta para um ou para outro, mas que para alguns é subjetiva e que de fato não existe mais verdade absoluta. E nós precisamos trazer de volta a verdade absoluta, que é a palavra de Deus, para dentro da nossa casa. Eu queria que você prestasse bastante atenção, você pai, você mãe, acerca do que seu filho está sendo ensinado. Hoje nós abrimos a internet, né, até mesmo pelo hiperconsumismo que nós vivemos, mas nós vemos muitos informantes, pessoas sem capacidade nenhuma de informações, que traz a nós informações e aos nossos filhos informações que levem eles ao conhecimento de Deus, e são essas pessoas que são os principais informantes a qual os nossos adolescentes hoje assistem. O que você aprende com Whindersson Nunes? O que você aprende com Felipe Neto? O que você, seus filhos, os nossos adolescentes, aprende com Léo Dias? O que nós aprendemos com a Anitta? Mas se você abrir o YouTube, são canais que têm milhões e milhões de seguidores, inclusive filhos de crentes, de pais e mães negligentes que deixaram de ensinar a palavra de Deus aos filhos, e eles, sem perceberem, os seus filhos estão recebendo informações de quem não tem informação sadia nenhuma para passar a nós. Hoje em dia, a leitura da palavra de Deus está tão escassa que a maioria dos crentes dentro da igreja, de obreiros dentro da igreja, as informações principais que regem sua vida não é mais a palavra de Deus. A palavra de Deus está sendo deixada de lado, por isso que nós vemos tanta rebeldia em relação filhos a pais, tanto divórcio, tanta coisas pequenas, picuinhas. A igreja evangélica hoje é tomada por um povo que não perdoa, vingativo, rancoroso. E tudo isso existe por quê? Porque a palavra de Deus está sendo negligenciada. Nós vivemos hoje numa geração onde nós nos informamos, recebemos informações de quem não tem base bíblica nenhuma. Nós somos pessoas que abrimos a nossa alma, até porque nós vivemos na era do hiperconsumismo, da verdade subjetiva, que nós acabamos, sem perceber, formando em nós doutrinas e ideias que não são bíblicas. Por isso que o comportamento torcido de muitas pessoas dentro da igreja existe, porque a Bíblia já não é mais a sua regra de fé, a Bíblia já não tem mais valor, as Escrituras já não é mais o foco. Hoje nós temos acesso a vários sites, a vários canais,
nós recebemos informação da pseudomídia, nós recebemos informações dos pseudo-jornalistas, nós recebemos informações daqueles que querem apregoar os nossos jovens adolescentes, até mesmo a nós, a ideologia de gênero, e essas coisas elas vão entrando. Recebemos informações de novelas que ensina o feminismo extremo, nós recebemos informações através de filmes que faz apologia ao divórcio, nós lemos jornais que falam de tragédias como se não fosse tragédia, e essas informações elas vão sendo armazenadas no nosso subconsciente, e quando menos percebemos, nós estamos nos comportando igual às informações que recebemos. A nossa adolescência, os nossos jovens, os nossos adolescentes, aliás, e os nossos jovens estão correndo perigo pela negligência dos pais que abandonaram a palavra de Deus, aonde na maioria das casas de cristãos não existe mais a palavra de Deus, e a maioria das informações que os nossos filhos recebem. Eu não sou pai, eu sou pastor, eu coloco nossos filhos porque eu me sinto um pai de pessoas, mas eu quero dizer a você algo muito forte nesse vídeo. A maioria das informações são de pessoas que nem em Cristo crê, são de pessoas que não têm base nenhuma para a tua vida, nem para a minha vida, nem para o teu filho e nem para a tua filha. Se você não ensinou os teus filhos a ter prazer na palavra de Deus, se você não ensinou a sua filha menina a ser menina, se você não ensinou o seu filho menino a ele se formar através dos processos da vida para ser um pai de família, se você não doutrinou os seus filhos dentro da palavra de Deus, não espere que ele aprenda por si só. Deuteronômio capítulo 11, a partir do verso 18, diz: aconselha o teu filho, ensina ele no caminho, e quando vocês estiverem sentados, você ensina o teu filho novamente, e quando vocês estiverem dentro das suas casas, ensine os seus filhos novamente, e escreva nos umbrais da porta. É uma hipérbole, ou seja, ensine eles em todo o tempo, porque se você não ensinar, os informantes da pseudomídia, da mídia mentirosa, aqueles que de fato não deveriam ser informantes, estão formando uma mente doentia no teu filho e em você. A causa da igreja brasileira ser tão desvirtuada acerca das verdades bíblicas é porque a maioria das pessoas participam de cultos, mas não leem Bíblia. Passa a semana inteira recebendo informações daqueles que não deveria ser base de suas informações. E o resultado de tudo isso é uma vida pautada sem conhecimento das Escrituras Sagradas, como consequência, decisões e atitudes que não pactuam com a palavra de Deus. Que esse vídeo possa abrir a sua mente, trazer a você entendimento, e que você volte a fazer da tua casa um ambiente de culto, da tua mesa antes de almoçar um momento de ler um versículo, de ensinar o teu filho no caminho que deve andar, para que a tua casa seja próspera, teu lar seja próspero e teus filhos sejam prósperos. Se você negligencia a palavra ao teu filho, não cobre ele depois daquilo que você não fez. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. E eu espero você até o próximo vídeo. Amém.